Boa noite. Os hermanos argentinos têm Messi, o melhor jogador do mundo, o Papa Francisco, 5 prêmios Nobel, a Patagônia, ótimos escritores, livrarias e vinhos, e também uma permanente crise financeira. É a barbárie para Mário Vargas Llosa. Inflação alta, falta de crescimento, peso desvalorizado, fome insaciável de dólares e uma dívida impagável. E o pior ainda está por vir. Já vimos este filme. A gente não aprende, lamenta-se por toda parte em Buenos Aires. Amargas memórias que dariam até um tango lacrimoso. Quantas crises já viveu a Argentina? Não se conta mais. A de agora, dizem, é a enésima. E o pior é que o país está polarizado, como se fosse 2 diferentes mundos. Para uns, a culpa cabe unicamente ao presidente Maurício Macri. Sua estratégia gradualista falhou. Para outros, a crise é uma herança do populismo delirante que levou a Argentina de novo ao subdesenvolvimento. Nosso convidado esta noite é o sócio responsável pela área de advisory da PricewaterhouseCoopers, Federico Servídio, bacharel em contabilidade pelas Universidades de Buenos Aires e Paulista, e com pós-graduação em tecnologia, conhecimento e inovação pela USP. Boa noite, Federico, e obrigado por ter aceito esse nosso convite. Boa noite, muito obrigado. Espero que não tenha um erro nessa apresentação. Nenhum. Porque a Argentina é complicado. Tem alguns unicórnios também para celebrar as boas notícias da Argentina, não? Federico, a derrota de Macri nas primárias foi acachapante. Né? Foi. Porém, não definitiva. Até a eleição de 27 de outubro, vamos ter tempo. Então. Você vê alguma chance de uma reviravolta? É uma boa pergunta, talvez a pergunta que todos nós nos fazemos lá na Argentina. Matematicamente parece muito difícil porque para que tenha uma reviravolta, o candidato Fernández deveria perder votos e o candidato Macri deveria ganhar muitos votos. Hoje existe um conjunto de fatores que estão existindo lá na Argentina, muitos contraditórios, onde os roles, papéis e responsabilidades se confundem. Candidato, presidente, presidente, candidato. Essas contradições dificilmente, na minha leitura, podem ajudar a uma reviravolta significativa, a diferença de 15 pontos percentuais. E o sistema eleitoral argentino que permite que um presidente seja eleito na primeira volta, no primeiro turno, com 45% dos votos, ou com 10 pontos de diferença se o candidato que mais votos tira acima de 40, pareceria indicar que uma reviravolta é muito pouco provável. Agora, o que deu errado na gestão do Macri? Ele entrou otimista, dizendo que ele recebeu um país falido, devastado, e ele dizia que ele viria para os próximos 30 anos. Ele disse uma coisa assim parecida. Mas os acusados por ele de devastar o país estão de volta ao poder. Uhum. Ele errou aonde? No gradualismo, que não foi rápido demais? Hoje, digamos, como jornal de segunda, talvez seja mais fácil fazer uma análise, não? Porém, claramente o governo Macri, o presidente Macri cometeu hoje, claro, identificar vários erros, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico. Começando pelo segundo aspecto, aspectos econômicos, claramente o presidente Macri não foi suficientemente enfático quando assumiu o governo para informar a população a situação econômica e financeira pela qual se encontrava o país, a herança que ele tinha recebido dos governos Kirchner. E, além de não comunicar claramente os ajustes que eram necessários fazer, foram postergados com esse gradualismo, e simplesmente isso implicou que em 3 anos e meio de governo o déficit público continuara a crescer
y se financiase con dívida. Até o ano passado, 2018, quando era fácil se financiar com dívida, a Argentina ia bem. Quando teve algum problema macro fora da Argentina e parou o financiamento da dívida, acabou a política econômica de Macri. Na realidade, a lição que a gente tem aqui é que os ajustes têm que ser feitos no primeiro ano de governo, como tinha sido recomendado ao presidente Macri por vários economistas, e ele, não, de alguma forma, não aplicou isso. Do lado político, talvez a gente possa falar que o presidente Macri sempre especulou em ter a Cristina Kirchner presente como uma opositora para criar uma polarização e fundamentar a sua posição política, não tanto como Macri, sino como a pessoa que estava em contra de alguém, a ex-presidente Kirchner. Também não funcionou. Essa polarização que na estratégia de Macri ia correr votos para o lado de Macri, hoje estão indo para o lado de ex-presidente Kirchner e o candidato Fernandes. Talvez o que faltou nesta equação são duas coisas interessantes de avaliar. Primeiro, quando o peronismo de alguma forma se une, dificilmente vai perder uma eleição. E segundo, quando você tem 30% de população com problemas na pobreza, essa população vota por trabalho e não por planos. Então, esse terço da população foi para o lado do peronismo unido. Então, isso mais ou menos explica, muito simplesmente, os erros do presidente Macri, tanto no front político como no front econômico, que levaram a estas circunstâncias, onde ele hoje aparentemente tem poucas possibilidades de ser reeleito de aqui a uns 3 ou 4 meses e meio. O caso da polarização, ele tinha como estabelecê-la, já que a Cristina Kirchner passa por um processo de corrupção. Correto. Poderia jogar uma âncora ali e ficar desafiando. Mas a verdade, eu não sei, a gente pode dizer que a Argentina quebrou? A situação macroeconômica da Argentina é muito débil. A Argentina ainda não quebrou, até porque os países não quebram. Então, a Argentina é uma posição macroeconômica muito débil, muito dependente de financiamento, muito dependente de financiamento externo, com um problema crônico, como foi dito aqui, de inflação, que não conseguiu ser corrigido pelo governo Macri. Macri herdou um país com 20, 30% de inflação anual e está entregando um país com 50% de inflação anual. E isso tem de fatores, entre eles que a população argentina não acredita na moeda e em qualquer circunstância de inestabilidade econômica corre para o dólar, que produz uma desvalorização da moeda local, que produz inflação e se inicia esse círculo vicioso tradicional, que como foi dito aqui, N vezes foi visto por nós. Agora, voltando à sua pergunta da polarização, a polarização é histórica na Argentina, desde a origem da polarização, indo 70 anos para trás, peronistas, antiperonistas, indo um pouco mais atrás, federales e unitários. Essa polarização é histórica na Argentina. Então, talvez o presidente Macri, em vez de poderia ter tido a oportunidade de polarizar ainda mais esse grupo de peronistas que não estavam identificados com a presidente Kirchner para absorver eles do seu lado, de forma tal que a polarização seja exclusivamente com a presidente Kirchner, com o kirchnerismo e não com o peronismo. Porque, mais uma vez, o candidato Fernandes conseguiu unir um grupo importante do peronismo. E quando o peronismo se une na Argentina, o peronismo ganha as eleições. Se ganha a Cristina Kirchner e Fernandes, o que se pode esperar da direção que eles vão tomar na economia? Como é que eles vão sair dessa? Eu acho que se ganha o candidato Fernandes, a grande pergunta que está aí no ar, no eventual governo Fernandes, é qual dos dois Fernandes vai a governar? Se o Fernandes Alberto, Fernandes, né? se o Alberto ou Cristina? Essa é a grande pergunta. Se vai a governar. Só para os telespectadores, o Fernandes foi secretário do Néstor Kirchner, não foi? Foi secretário do governo Kirchner. E agora ele é o candidato a presidente
com a vice com a Kirchner. vice-Kirchner. O Fernandes também participou do governo Menem, participou do governo Cavallo, foi secretário de um ministro muito famoso, Cavallo, um ministro que fez o processo de transformação e de privatizações lá na Argentina na década de 1990. Ou seja, o candidato Fernandes tem uma longa carreira na política, passando por diversas funções e diversos tipos de funções. Estamos voltando, a pergunta é se que Fernandes, o Alberto Fernandes ou Cristina Fernandes de Kirchner, que tipo de acordo existirá entre eles, porque claramente hoje existe na campanha do candidato Fernandes um certo grado de contradições entre o que declara, Fernandes, Alberto Fernandes, e o que os próximos a Cristina declaram. Então, especulando, e hoje não mais que especular, na eventualidade de um governo Fernandes, Alberto Fernandes, eu acredito pessoalmente que dificilmente vamos a voltar a ter uma economia modelo Cristina Kirchner, uma economia fechada, uma economia totalmente direcionada pelo governo, com um número significativo de controles, como a gente vivenciou lá. A Argentina hoje não está em condições de implementar isso porque precisa, de alguma forma, se relacionar com o mundo para financiar a sua dívida, para obter os dólares necessários para pagar essa dívida. Eu espero um governo um pouco mais parecido àquele que inicialmente o presidente Néstor Kirchner tinha implementado lá atrás, sem tanto controle, um pouco mais integrado, um pouco mais aberto ao mundo. Inclusive porque as condições macroeconômicas e as condições do mundo como um todo são bem diferentes e a capacidade de Argentina resolver os problemas só com os recursos próprios da Argentina parece bem limitada. Vamos fazer um breve intervalo e já a gente continua a conversar com Frederico Servídio. Lembramos a você que esse programa já está disponível no EBC Play. Até lá. Estamos de volta ao estúdio com Frederico Servídio. Falamos sobre a crise que a Argentina enfrenta e como isso afeta o Brasil. Lembramos que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora no EBC Play. Frederico, vamos dedicar esse capítulo final, o segundo bloco, ao Brasil e à Argentina. A Argentina é o primeiro parceiro comercial do Brasil na América do Sul, o terceiro no mundo. De que forma seremos afetados? Já estamos sendo afetados, mas a longo prazo, como é que você vê isso? A relação comercial bilateral tem sido afetada significativamente pela crise da Argentina. Brasil tem na Argentina o principal destino das exportações industriais, muito concentradas na indústria automotiva. E isso a gente já está vivenciando neste ano de 2019, uma significativa queda nas exportações de Brasil para lá. A leitura é que a Argentina não vai sair desta crise rapidamente. Acho que poderá ter, se tudo dá certo, algum início de recuperação no ano próximo e talvez com isso a corrente comercial entre Argentina e Brasil possa começar a se recuperar em algum momento do ano próximo. Acho que o Brasil tem que procurar, como eu tenho discutido em vários outros foros, tem que procurar eventualmente para alguns setores industriais outros mercados, porque a recuperação do mercado argentino vai a demorar. E vai demorar alguns anos porque a crise é muito alta. A Argentina, com esta desvalorização, tem ganho um certo grau de competitividade para alguns produtos. Isso pode favorecer a exportação de produtos argentinos para o Brasil, na medida que o Brasil comece a crescer significativamente, porque esta crise pela qual vivenciou o Brasil nos últimos anos e esta queda no Produto Bruto brasileiro, a queda na atividade, também levou a reduzir as exportações de lá para aqui. Hoje estamos em um momento, talvez, uns menores, uns momentos de menor atividade econômica entre Argentina e Brasil. Víamos um recorde em 2011, estamos cada ano caindo. Acho que isto vai começar a se recuperar paulatinamente à medida que os países comecem a crescer novamente de forma significativa. E tomara que isso aconteça já o ano próximo. Agora, existe também o temor de que os argentinos parem de pagar. Isso é real, né? O risco de default é um risco que se comenta. Sim. De fato, as medidas anunciadas pelo presidente Macri recentemente de postergar
o pagamento da dívida. Isso pode ser interpretado de duas maneiras extremas. Uma maneira, isso pode indicar que é uma antecipação de um futuro default, uma leitura negativa, obviamente, e uma leitura um pouco mais positiva pode indicar que, com uma mera postergação de pagamentos de curto prazo, as coisas começam a equilibrar e o risco de default é menor ou vem a desaparecer. A situação macroeconômica de Argentina é débil do ponto de vista financeiro, como todos sabemos. Eu tendo a pensar que um risco de default total é um risco baixo, até porque a Argentina seria muito castigada pelos mercados se em menos de 20 anos tem 2 defaults. E a Argentina hoje precisa dos mercados internacionais para resolver seus problemas. O risco do país pulou de 2.100 para 2.500. Você sabe se oficialmente a Argentina começou a renegociar a dívida com o FMI? Ou isso está parado? Não, o FMI está... o que se sabe é que o governo argentino hoje está discutindo, e tem reuniões com o FMI, para discutir um certo grado de renegociação dos prazos de pagamento da dívida com o FMI. Foi o maior empréstimo do FMI em todos os tempos, 58 E é único. Não? Na realidade, hoje o FMI tem só um cliente, praticamente tem só um cliente, não? Que é a Argentina. Você sabe que quando um fornecedor de dinheiro tem só um cliente, o problema é dele, não do cliente. Não? Uhum. Então, realmente, se foi um empréstimo realmente muito fora dos padrões tradicionais de empréstimos do FMI, o que demonstrava talvez um capital político do presidente Macri, um capital relacional do presidente Macri e uma confiança das autoridades do Fundo Monetário Internacional na possibilidade de recuperar a economia argentina. Claramente, qualquer seja o resultado das eleições, a Argentina vai ter que continuar discutindo com o FMI um certo grado de postergação de pagamentos, não de default, sino de postergação de plazos de pagamentos. Existe um fato importante que pode acontecer ainda neste mês de setembro, que o Fundo Monetário Internacional tinha se comprometido a um desembolso adicional de 5,4 bilhões de dólares que ia acontecer entre setembro e outubro como parte do programa anterior. Então, na Argentina se comenta muito que, em acontecendo esse desembolso adicional, que vai de alguma forma favorecer a gestão da Argentina, isso poderia ser um indício de um pré-acordo um pouco mais macro com o Fundo Monetário Internacional de aqui para frente, que claramente, repito por última vez, a Argentina vai ter que solicitar algum tipo de acordo de diferir, una vez más, no default, no con quita de juros o con quita de capital, sino postergación de pagamentos, que estaba en la campaña de Fernández, estaba de alguna forma siendo indicado, y ya está siendo indicado pelo próprio presidente Macri. Fernández está participando das conversações com o FMI? Fernández no está participando, teve una reunión algunos días atrás con representantes del Fundo Monetario Internacional. Después de esa reunión, las declaraciones de Fernández fueron eminentemente electoreras, fueron para crear un poco más de confusión. Él indicó que el Fundo Monetario Internacional no debería tener emprestado dinero. Son declaraciones de campaña, ¿no? Entonces, a gente tiene que esperar un poco que la campaña acabar y ver o que efectivamente venga a acontecer. Una vez más, el candidato Fernández, en su propia campaña, algunos meses atrás, indicó la necesidad de discutir com um fundo monetário internacional, algum replanejamento dos pagamentos. Agora, se vier mais um empréstimo extra, esses 5 bilhões, 4 bilhões, e acontecer ainda no período pré-eleitoral, isso favorecerá a Macri. É um aval? É um aval, na realidade, isso está atrelado a alguns controles sobre capitais e sobre fluxo de capitales que foram implementados pelo presidente Macri para evitar que esses dólares do Fundo Monetário Internacional sejam comprados pelos argentinos para que os argentinos joguem esse dinheiro fora novamente. Então, existe hoje uma estrutura de controle de capitales e de câmbio, como falamos lá, para evitar essa triangulação do dinheiro.
Isso pode favorecer o presidente Macri, pode, porque estabiliza um pouco a macroeconomia, reduz a pressão sobre o dólar e pode ajudar a ele a chegar de uma forma um pouco mais tranquila, economicamente falando, às próximas eleições. Quer dizer que nós podemos prever que nesse próximo verão os argentinos não virão em peso ao Brasil. Os argentinos gostamos muito do Brasil. Sim, nós outros também gostávamos da Argentina. E algumas coisas na Argentina, apesar da desvalorização, pelo impacto inflacionário, em moneda local também tem alguns bens e serviços que, inclusive, apesar desta macro desvalorização, continuam sendo caros. Então, acho que, obviamente, o fluxo de brasileiros em Florianópolis e no Rio vai a cair, mas não vai desaparecer. Teremos muitos argentinos... O fluxo de argentinos. Desculpa, o fluxo de argentinos em Florianópolis ou no Rio não vai cair, não vai desaparecer. Tá. Vai ter uma queda, porém teremos muitos argentinos por lá. As exportações tiveram 40% de recuo, né? E 9,9 bilhões de dólares caíram para 5,9 bilhões. Nos primeiros 6, 7 meses desse ano. Isso é muito concentrado na indústria automotiva. A queda do consumo lá na Argentina afeta diversos setores, entre eles o setor automotivo. Então, antigamente, a Argentina exportava carros para o Brasil, a Auto Latina. Muitos anos atrás existia digamos, Argentina e Brasil têm um acordo automotivo pré-existente do Mercosul. O Mercosul tem 28 anos, o acordo automotivo tem 30 anos. Está sendo revisto nessas horas. Nessas horas esse acordo está sendo revisto. Então, tinha um fluxo entre Argentina e Brasil de exportações e importações que, nos últimos anos, foi favorável para o Brasil. O Brasil exportava mais do que a Argentina exportava para o Brasil em termos da indústria automobilística. Em relação ao Mercosul, o que impacto a crise pode ter no Mercosul? Nas negociações, na aproximação? O Mercosul tem hoje uma oportunidade única, depois de 20 anos de negociação com a União Europeia, de realmente tirar proveito desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Eu acho que o principal ativo desse acordo é implementar dentro do Mercosul as políticas arancelárias e para-arancelárias apropriadas para juntos, os 4 países que formam o bloco aqui no Mercosul, conseguir se relacionar, exportar, ter um relacionamento adequado com a União Europeia. Eu acho que hoje a crise econômica, financeira, institucional, política da Argentina está simplesmente postergando essa discussão de como realmente os países do Mercosul conseguem juntos aproveitar esta oportunidade enorme de acessar um mercado de 500, 700 milhões de 500 milhões de habitantes com capacidade de consumo. Eu acho que hoje não se discute como melhorar o Mercosul porque a agenda da Argentina é uma agenda política, uma agenda de eleições, uma agenda, eu diria, bastante obsoleta, ¿no? Porque não estamos discutindo as coisas importantes, como felizmente se estão sendo discutidas aqui no Brasil. Agora, muitos economistas internacionais estão avistando no horizonte uma crise econômica mundial. Correto. Uma recessão, a guerra comercial entre China e Estados Unidos tem a sua importância. Se a crise vier mesmo, isso para a Argentina vai ser fatal. Uma vez mais, a crise entre China e Estados Unidos é uma crise comercial, porém, por trás de todo isso, que existe uma guerra por ter o predomínio da tecnologia, ¿no? Em definitiva, uma guerra. A crise comercial é uma consequência dessa procura por definir quem domina as tecnologias, ¿no? Deixando de lado isso, a minha leitura, coincidente com alguns outros economistas, que passado o processo eleitoral lá nos Estados Unidos, o ano próximo a gente tem eleições, isso vai tender a se normalizar. E, de alguma forma, essa guerra comercial, uma vez que passa o processo eleitoral nos Estados Unidos, se equacione melhor essa disputa por tecnologia, por poder tecnológico, a situação de aqui a 2, 3 anos vai voltar a se normalizar com uma recuperação das atividades comerciais entre os países. De aqui até lá, Argentina e Brasil, trabalhando juntos, têm belíssimas oportunidades de avançar nos acordos bilaterais. O próprio Brexit é uma oportunidade.
una oportunidad para Brasil y para Argentina, juntos o separados, negociar con Inglaterra. Inglaterra va a tener que comprar aquello que no compra de Europa, puede ser que compre de Argentina o Brasil. Entonces, acho que este conjunto enorme de inestabilidade global, onde a gente é um autor totalmente secundário, se nós nos focamos naquilo que temos vantagens competitivas e, se, obviamente, se logramos equilibrar a macroeconomia da Argentina, rapidamente oportunidades virão. E existem oportunidades. Sim, a instabilidade gera também oportunidades. Nosso tempo acabou. Eu agradeço ao Frederico pela presença e a você, telespectador, pela companhia. Lembrando que você pode assistir este e outros programas a qualquer hora e dia no EBC Play. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Até lá.